No vídeo de hoje, vamos falar sobre previsões atribuídas ao Papa Francisco e como elas podem impactar o futuro do Brasil. Nos últimos anos, o Papa tem feito diversas declarações que muitos acreditam serem indícios de possíveis acontecimentos futuros. Embora Francisco não tenha feito previsões diretas sobre o Brasil, ele tem alertado sobre questões globais como mudanças climáticas, desigualdade social e a necessidade de uma maior união entre as nações, tópicos extremamente relevantes para o Brasil atual. Entre os temas de maior preocupação do Papa está o meio ambiente. Em sua encíclica Laudato Si, ele aborda a necessidade de proteção da Amazônia, um recurso vital para o mundo e que se encontra no Brasil. O Papa tem enfatizado que a devastação ambiental não afeta apenas o meio ambiente, mas também os mais pobres e vulneráveis da sociedade, apontando que se não cuidarmos de nossas florestas, poderemos enfrentar graves consequências, incluindo crises humanitárias. Outro ponto importante é o constante apelo do Papa Francisco por paz e justiça social. Com o Brasil enfrentando desafios como a desigualdade, violência e polarização política, as palavras do Papa são um chamado para que a população e seus líderes busquem soluções pacíficas, justas e inclusivas. Papa Francisco tem chamado a atenção para a importância da solidariedade e da compaixão em tempos de crise. Com o aumento da pobreza e o agravamento de questões como a fome no Brasil, suas palavras parecem cada vez mais urgentes. Ele frequentemente alerta sobre os pecados sociais, como a indiferença ao sofrimento alheio e a ganância desenfreada, que ele acredita serem obstáculos para um futuro mais justo e pacífico. No contexto brasileiro, essas mensagens ecoam com os debates em torno da corrupção e da desigualdade social, sugerindo que o país precisa se voltar para soluções mais éticas e humanas. Além disso, o Papa também tem se posicionado fortemente em relação aos direitos dos povos indígenas, um assunto central para o Brasil. Suas palavras pedem respeito à cultura e às terras desses povos, que são frequentemente ameaçados pela expansão agrícola e por conflitos sobre a posse de terras. Essa é uma área em que o Brasil pode estar em uma encruzilhada, e as falas de Francisco soam como um aviso de que o futuro do país depende de como lidaremos com essas questões. Outro ponto de reflexão é o papel que o Papa acredita que o diálogo interreligioso deve desempenhar para alcançar a paz. Em um país como o Brasil, com sua rica diversidade religiosa, essa mensagem é crucial. Ele vê a união entre diferentes crenças como um caminho para curar divisões e fortalecer o tecido social. Um tema central nas falas de Papa Francisco é a renovação espiritual. Ele enfatiza que, em tempos de crise, não basta apenas buscar soluções políticas ou econômicas. É necessário também um renascimento moral e espiritual. No Brasil, um país de forte tradição católica, essa mensagem pode encontrar eco, especialmente diante dos desafios atuais. O Papa convida os brasileiros a uma ecologia integral, que vai além do cuidado com a natureza e inclui também a transformação das relações humanas, promovendo mais empatia, compaixão e solidariedade. Além disso, Francisco frequentemente menciona o papel das famílias como pilar da sociedade. Em um momento em que o Brasil enfrenta grandes tensões sociais e políticas, ele ressalta a importância de manter a unidade familiar, independentemente das divergências. Isso é um lembrete de que a base de uma sociedade forte está no respeito mútuo, começando dentro das próprias casas. Outro ponto interessante é o chamado constante do Papa para que os líderes políticos governem com humildade e sirvam ao povo, em vez de buscarem apenas seus próprios interesses. Essa é uma crítica velada aos excessos do poder, que, no contexto brasileiro, pode ser vista como uma advertência em meio a cenários de corrupção e abuso de autoridade. Ele acredita que os governantes têm uma responsabilidade moral de buscar o bem comum, algo que ressoa profundamente em países que enfrentam crises de liderança. Uma das preocupações frequentes do Papa é a crise migratória global. Embora o Brasil tenha sua própria história com a migração, o recente aumento de imigrantes e refugiados, especialmente da Venezuela, é algo que Francisco já abordou indiretamente em seus discursos. Ele pede que as nações acolham os migrantes com compaixão e respeito, vendo-os não como uma ameaça, mas como seres humanos com dignidade e direitos.
Esse apelo tem especial importância no Brasil, onde a chegada de novos grupos apresenta desafios, mas também oportunidades de promover solidariedade e integração. Outro ponto forte no discurso de Francisco é a luta contra o descarte humano. Ele fala sobre como a sociedade moderna tende a descartar aqueles que considera improdutivos, como os idosos, os pobres e os doentes. No Brasil, onde as populações mais vulneráveis muitas vezes são marginalizadas, a mensagem do Papa ganha força. Ele nos convida a repensar o valor da vida humana, independentemente da sua utilidade econômica, chamando a atenção para políticas públicas que promovam a inclusão e o cuidado. Francisco também tem uma visão crítica sobre o capitalismo descontrolado. Ele alerta sobre os perigos de um sistema econômico que coloca o lucro acima do bem-estar das pessoas e do meio ambiente. No Brasil, um país com grandes desigualdades econômicas, essas palavras podem ser interpretadas como um convite à reflexão sobre as estruturas econômicas que perpetuam essas desigualdades. Sua crítica vai ao encontro das discussões sobre a necessidade de modelos mais justos e sustentáveis, que coloquem o ser humano no centro. Por fim, o Papa Francisco fala muito sobre a cultura do diálogo. Ele acredita que os conflitos e divisões que vemos no mundo, e também no Brasil, só podem ser resolvidos por meio de conversas abertas e respeitosas. No cenário polarizado do Brasil atual, essa mensagem é mais relevante do que nunca. Ele convida todos os setores da sociedade, incluindo políticos, religiosos e cidadãos comuns, a deixarem de lado a hostilidade e buscarem soluções conjuntas, baseadas no respeito e na compreensão mútua. Um dos temas mais poderosos em suas falas recentes é a importância do perdão e da reconciliação. O Papa Francisco frequentemente relembra que o rancor e a vingança só perpetuam o ciclo de violência, tanto nas esferas pessoais quanto nas sociais. No Brasil, onde a polarização política e social tem gerado divisões profundas, esse chamado ao perdão pode ser visto como uma chave para superar conflitos. Francisco nos convida a olhar além das diferenças, buscando curar feridas com empatia, algo que poderia ajudar o país a avançar para uma convivência mais pacífica. Outro ponto que merece destaque é a crítica do Papa ao individualismo exacerbado. Ele fala sobre o perigo de uma sociedade que valoriza excessivamente a autonomia pessoal, em detrimento do bem comum. No Brasil, essa mensagem ressoa em um momento em que muitos se preocupam com o aumento da desigualdade e a falta de coesão social. A ênfase de Francisco na interdependência entre as pessoas e na responsabilidade coletiva é um lembrete de que, para um país prosperar, é necessário que todos trabalhem juntos, priorizando o bem-estar da comunidade como um todo. Além disso, o Papa Francisco frequentemente menciona o papel transformador da juventude. Ele acredita que os jovens têm uma energia única para impulsionar mudanças sociais e ambientais. No Brasil, uma nação com uma população jovem expressiva, essa mensagem pode ser interpretada como um incentivo para que a juventude brasileira se envolva ativamente na construção de um futuro mais justo e sustentável. O Papa convida os jovens a serem protagonistas de suas próprias histórias, lutando por um mundo mais igualitário e respeitoso. Um ponto final que vale ser mencionado é a importância da esperança. Em tempos de crise e incerteza, o Papa Francisco insiste que a esperança é um ato de coragem. Ele nos encoraja a não sucumbir ao pessimismo, mas a acreditar que um futuro melhor é possível, desde que estejamos dispostos a trabalhar por ele. Para o Brasil, que enfrenta tantos desafios, essa mensagem é um sopro de otimismo, sugerindo que, apesar das dificuldades, sempre há espaço para a renovação e para um caminho de paz e justiça. Um dos pontos menos discutidos, mas de grande importância no discurso de Francisco, é a ideia de fraternidade universal. O Papa fala frequentemente sobre a necessidade de irmandade entre todos os povos, independentemente de nacionalidade, religião ou classe social. No Brasil, onde existe uma grande diversidade cultural e étnica, essa mensagem de fraternidade pode ser interpretada como um apelo para combater o racismo, a xenofobia e qualquer forma de exclusão. Francisco nos convida a construir uma sociedade mais inclusiva, onde todos se sintam acolhidos e valorizados. Outro aspecto relevante é o chamado do Papa para uma cultura de encontro. Francisco costuma dizer que as mudanças profundas começam quando as pessoas se abrem ao outro, dispostas a escutar e aprender com diferentes perspectivas. No Brasil,
Essa visão é crucial num contexto de crescente intolerância e falta de diálogo. A ideia de cultura de encontro significa que, para resolver os problemas do país, é essencial que os brasileiros criem pontes entre diferentes grupos, em vez de se isolarem em suas próprias bolhas ideológicas.